a história da independência de Angola. Meninos, há muito tempo, Angola era uma terra livre, cheia de aldeias e pessoas que viviam em paz com a natureza. Angolano segue em frente, teu caminho é só um. Angolano segue em frente, teu caminho é só um. Esse caminho é difícil. Mas um dia, chegaram homens de terras distantes que capturaram angolanos e os levaram para longe como escravos, forçados a trabalhar em países estrangeiros. Esse foi o começo de uma época difícil para o povo angolano, que perdeu a sua liberdade e sofreu muito. Será que os angolanos resistiram? Mesmo com tanta dor, os angolanos nunca deixaram de resistir. Um dos exemplos de coragem foi o da rainha Nzinga Mbandi. Você já ouviu falar? Pois é, rainha Nzinga Mbandi foi uma líder do povo Mbundo que lutou bravamente contra os invasores. Ela fez alianças, usou estratégias e não se rendeu, defendendo a sua terra e o seu povo. Foi uma das primeiras pessoas a resistir contra os estrangeiros e se tornou uma heroína nacional. Houve também outras pessoas que fizeram o mesmo, como por exemplo, Equique II e Mandume. Depois da escravidão, os estrangeiros passaram a controlar toda Angola, infelizmente, e fizeram dos angolanos seus trabalhadores, sem dar-lhes liberdade, o que era muito, mas muito triste. Esse período ficou chamado como colonialismo. Sabe o que é colonialismo? Colonialismo é quando um país mais forte invade e toma controle de outro país ou região para mandar e aproveitar os seus recursos. Durante esse tempo, o país que tomou controle manda nas pessoas do lugar invadido e decide o que eles podem ou não fazer. Muitas vezes, o povo da região invadida é obrigado a seguir as regras e os costumes do país que as domina, mesmo que isso mude a sua forma de viver. O colonialismo pode causar tristeza e dificuldade para as pessoas locais, pois elas perdem um pouco da sua liberdade e da sua cultura. Consegue perceber o que é colonialismo? É algo bonito? Não, não é nada bonito. Já imaginam o que terá acontecido no período de colonialismo em Angola? Já imagina? Eu imagino que você imagina. Bom, nesse período, muitos angolanos foram obrigados a trabalhar para o governo colonial português, sem direitos nem voz nas decisões do seu próprio país. É por causa disso que surgiram então, vamos lá, tararam, os movimentos de libertação. Sim, por causa do colonialismo e todos os males que ele causa, surgiram os movimentos de libertação. O que são movimentos de libertação? Movimentos de libertação são grupos de pessoas que se juntam para lutar pela liberdade do seu país ou região, que está sendo controlado por outro país. Eles querem que o seu governo possa tomar suas próprias decisões, ou querem que o seu povo possa tomar as suas próprias decisões, tome controle do seu próprio país ou da sua própria região e viva de acordo com a sua própria cultura, sem ninguém mandando neles. Esses movimentos podem usar várias formas de luta, como protestos, reuniões e às vezes até mesmo conflitos. Isso para que todos possam viver com mais justiça e dignidade, livres para seguir as suas próprias regras e tradições. Então,
No século XX, com o desejo de liberdade começou a crescer ainda mais, alguns angolanos se reuniram e formaram grupos para lutar contra o colonialismo, porque queriam ver Angola livre e governada pelo seu próprio povo. Percebes isso? Assim, surgiram 3 movimentos principais. Sabe quais são os grupos ou movimentos que surgiram para lutar contra o colonialismo? Qual foi o primeiro? E qual foi o segundo? E qual terá sido o terceiro movimento? Vamos lá. O primeiro movimento chama-se FNLA. FNLA é a abreviação de Frente Nacional de Libertação de Angola. Ela foi fundada em 1954. A FNLA teve como líder Alden Roberto, este homem que aparece na imagem, que também lutava pela liberdade dos angolanos. A FNLA organizava-se principalmente no norte de Angola e teve um papel importante nas primeiras lutas contra o governo colonial. E quem terá sido o segundo? O MPLA. MPLA é a abreviação de Movimento Popular de Libertação de Angola. Fundado em 1956, o MPLA foi criado por líderes como Agostinho Neto. Você deve conhecer este homem, não é verdade? Este homem se tornou um dos principais nomes na luta pela independência. Agostinho Neto era médico e poeta e sonhava com um país onde todos os angolanos fossem livres e tivessem direitos iguais. O MPLA atuava principalmente na região à volta de Luanda, no centro e litoral de Angola. E o terceiro movimento é este aqui, UNITA. UNITA é a abreviação de União Nacional para a Independência Total de Angola. Fundada em 1966, a UNITA foi liderada por Jonas Savimbi, o homem que aparece na imagem. O movimento também lutava pela independência e estava ativo em várias regiões de Angola. Principalmente na parte sul, com o objetivo de conquistar a liberdade total do povo angolano. Estes 3 movimentos tinham o mesmo sonho. E qual era o sonho? Ver Angola livre. Embora tivessem algumas diferenças entre si, todos queriam acabar com o colonialismo e dar aos angolanos a chance de decidir o seu próprio futuro. É por esta causa que surge a guerra pela independência. Para conquistar a independência, meninos, prestem atenção a isso. Para conquistar a independência, esses movimentos tiveram que enfrentar o governo colonial português, o que resultou em uma longa guerra que começou em 1961. Foi uma época de muitos sacrifícios e muitas dificuldades. Houve muitos combates que ocorreram por mais de uma década. Uma década são 10 anos. Estes combates duraram mais de 10 anos, meninos. Os angolanos enfrentavam perigos, mas continuaram fortes, pois sabiam que a liberdade era o maior presente que podiam dar às futuras gerações, como a vossa. E lutaram e, após muitos anos de luta, em 11 de novembro de 1975, gravem esta data, 11 de novembro de 1975, Angola finalmente se tornou independente. Agostinho Neto, do MPLA, foi o primeiro presidente do país e as pessoas comemoraram muito. Esse foi um dia de vitória, porque pela primeira vez Angola era um país livre e os angolanos podiam tomar as suas próprias decisões. Meninos, por que é importante lembrar desta data? Hoje, Angola é livre,
e graças ao esforço de muitas pessoas, como você acabou de aprender. É importante que as crianças angolanas conheçam essa história para valorizar a liberdade conquistada. Você lembra dessa música? Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Termine ali. Pois vão saber o que custou a liberdade. Esta canção é do Sr. Paulo de Carvalho, um cantor português que mostrava solidariedade pelo povo angolano e suas lutas. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Esta linda música tem como título Os Meninos do Ambo. Você sabia disso? Pois é. Então é importante lembrar desta data, 11 de novembro, porque o dia 11 de novembro de 1975 é muito importante para o nosso país, porque afinal de contas foi o dia em que o nosso país tornou-se independente. Isso significa que depois de muitos anos sendo governados por outro país, Portugal, os angolanos finalmente podiam tomar as suas próprias decisões e cuidar do seu próprio país. Foi um momento de muita alegria, pois o povo angolano lutou muito para conquistar essa liberdade. Lembrar essa data é importante para valorizar a coragem de todos aqueles que lutaram pela independência e para que as novas gerações entendam, como diz a música, saber o que custou a liberdade.